Oi, gente! Oi, turma 81, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos fazer a revisão dos conteúdos vistos no capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar a partir da página 7 da apostila. No capítulo 3, nós conversamos sobre a América Latina, mas sobre o quadro natural da América Latina. Ou seja, nós vimos as características físicas dessa regionalização das Américas, né? Nós começamos dando uma geral, né, um panorama no quadro natural da América Latina, certo? A América Latina, pessoal, ela basicamente ela enquadra, né, os países da América do Sul, da América Central e também inclui o México, né? Então, só por essa característica, né, a gente consegue ver que a América Latina apresenta grande variação climática, certo? É uma área extensa. O clima predominante é o tropical, úmido, seco, de altitude. Nós vamos ter diversos tipos, né, de climas tropicais predominando ao longo da América Latina, ou seja, temos climas quentes, tá? Em alguns países próximos à linha do Equador, como por exemplo no Brasil, na Colômbia, no Equador, parte do Peru, vai prevalecer o clima equatorial, caracterizado por ser quente, com temperaturas elevadas e baixa amplitude térmica, ou seja, ele é quente o ano todo, e abaixo da linha de Capricórnio, o clima é temperado, caracterizado por possuir as 4 estações do ano bem definidas. Já quando a gente fala do relevo, né, de maneira geral, a gente vai ter cordilheiras, certo? Conjunto de serras com altitudes superiores a 4.000 metros. E a mais conhecida é a Cordilheira dos Andes. Também temos a presença de planícies, tanto fluviais quanto costeiras, e de planalto. Já a vegetação, né, dando essa geral, vai ser formada por florestas, savanas, como por exemplo o nosso Cerrado aqui no Brasil, né, composto por vegetação rasteira, e algumas regiões desérticas, certo? Isso, galera, é um panorama geral do quadro natural, né? Vamos agora nos aprofundar nas características, né, em cada uma dessas áreas, nas características físicas da América Latina. Quando a gente fala do clima da América Latina, né, o clima de qualquer região depende de diversos fatores que vão estar interagindo entre si, como, por exemplo, latitude, altitude, relevo, correntes de ar, correntes marítimas, certo? A América Latina, as temperaturas são mais elevadas e vão diminuindo quando as regiões se aproximam do Polo Sul, né? A região conhecida como Cone Sul, o sul da América Latina, é exatamente onde os verões são amenos, ou seja, com temperaturas mais agradáveis, não é tão quente assim, e os invernos muito frios. O que acontece, gente? Quando a gente fala, né, que na América Latina as temperaturas são mais elevadas e vão diminuindo quando se aproximam do Polo Sul, a gente está dizendo, né, a gente está apontando a influência da latitude. Quanto maior for a latitude, menor vai ser a temperatura, certo? A influência, né, a gente vai ver que o relevo da Cordilheira dos Andes conduz regiões de clima frio. É comum haver uma queda de temperatura com a chegada de uma frente fria, ou seja, um clima, né, com temperaturas mais baixas. Aqui na América Latina, a gente também tem presença de desertos, o deserto do Atacama, entre o Chile e o Peru, e o deserto da Patagônia, lá no sul da Argentina, certo? Outro fator, né, que influencia o clima é a continentalidade, certo? O que é a continentalidade? A gente vê que regiões mais distantes de porções de água ou regiões que são mais interiorizadas, né, mais para dentro do continente, vão apresentar maior amplitude térmica, certo? Isso acontece porque basicamente a água absorve 5 vezes mais calor, né? Para poder aumentar sua temperatura e igualar com a do solo. Então, quanto mais próximo de grandes massas líquidas, menores vão ser as variações de temperatura, ou seja, menor vai ser a amplitude térmica. E quanto mais distante das massas líquidas, quanto maior for a continentalidade, maior será a variação da temperatura, certo?
A gente tem que também pontuar, né? O deserto do Atacama, sendo o maior deserto das Américas, fica localizado ao sul da Argentina, tem um clima variado, né? Do semiárido ao polar. Passou a ter importância econômica no século XIX, quando foram descobertas jazidas de petróleo e de ferro. Já quando a gente fala do deserto do Atacama, ali, né, no norte do Chile até a fronteira do Peru, é o deserto mais alto e mais árido do mundo, certo? Aqui no deserto do Atacama, a gente tem que influenciar, né? A gente tem que apontar a influência das correntes marítimas, né? Para influenciar essa aridez do deserto do Atacama. Lembrando que correntes marítimas são fluxos de água com a mesma temperatura, né, que se deslocam ao longo dos oceanos e elas influenciam diretamente o clima do nosso planeta. Quando a gente fala da vegetação da América Latina, a gente vê que grande parte dela já foi bastante desmatada, né, bastante explorada, mas mesmo assim a gente ainda encontra diversos tipos de vegetação aqui, vegetações de clima equatorial, né, como por exemplo florestas da Amazônia, parte da América Central também vai ter esse tipo de vegetação, é caracterizada por ser densa, certo? Temos também ainda a vegetação de clima tropical, certo? Nas áreas de maior umidade, a vegetação é de florestas, e na região de menor umidade nós temos a savana, como por exemplo o Cerrado Brasileiro. A vegetação ligada ao clima temperado vão ser, por exemplo, os pampas na Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil. Nós temos florestas temperadas, caracterizado ali por matas de pinheiros associadas a outras espécies, certo? Vegetação ligada ao clima frio, aparecendo, né, no extremo sul, lá da Argentina e do Chile, florestas com árvores e plantas com folhas de grande dureza e agudez nas pontas. Agudez nas pontas, pessoal, representa formato de agulha, tá? É uma adaptação dessa vegetação ao clima frio. Temos vegetação de altas montanhas, como por exemplo na Cordilheira dos Andes, e a vegetação do clima desértico, onde a gente pode destacar, por exemplo, as xerófilas, né, que são plantas adaptadas a esse cenário de escassez de água. Já quando a gente fala do relevo, as unidades do relevo latino-americano são planícies costeiras, né, tanto junto ao Oceano Pacífico quanto ao Oceano Atlântico. Temos altas cordilheiras, no México a gente destaca a Sierra Madre, na América Central a Serra de Talamanca, na América do Sul os Andes, que nós já comentamos aqui na aula diversas vezes, né, com seu ponto culminante no pico da Aconcagua. Planaltos de desgaste também temos aqui na América Latina, certo? Temos, enfim, diversos destaques dentro do relevo da América Latina. E na hidrografia, nós vimos, né, que as águas da maioria dos rios da América Latina são conduzidas até o Oceano Atlântico. Os rios desembocam no Oceano Atlântico. Além disso, a América Latina conta com uma vasta rede hidrográfica, ou seja, nós temos rios pra caramba, bacias hidrográficas muito significativas, muito importantes. Nossos destaques vão ficar no Rio Patuca, em Honduras, lá na América Central, no Rio Madalena, na Colômbia, no Orinoco, na Venezuela, Amazonas, Paraná, Paraguai, São Francisco, Rio Doce, todos eles aqui no Brasil. O Brasil tem um destaque muito importante em recursos hídricos. Nós também apontamos, né, a importância do Rio da Prata, certo? E do Rio Paraná. Inclusive, no Rio Paraná, né, que nós temos a presença da usina hidrelétrica de Itaipu, que é importantíssima para o abastecimento, né, de energia elétrica aqui do nosso país. Beleza, pessoal? A nossa revisão termina aqui, mas nós temos a nossa atividade devolutiva número 4. O que a gente vai fazer nessa atividade? Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa revisão dos conteúdos do capítulo 3. E como vocês já sabem, nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 4, referente aos assuntos do capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Vocês devem fazer
o nosso bom e velho amigo resumo do capítulo 3, certo? Não esqueçam, pessoal, de colocar nenhum dos conteúdos vistos ao longo do capítulo. O resumo é uma ferramenta muito importante, de grande valor, para facilitar o estudo de vocês. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!